bom, galera? Tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez no canal? Se inscreva aí e ative o sininho das notificações para você ficar bem informado de tudo que rola no Vascão. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal. Beleza? E se liga, Copa do Brasil começa quarta-feira, o Vasco pega o Atlético Goianiense fora de casa, tem jogão aí já de cara, tem um Flamengo e Palmeiras, e a Betfair preparou duas promoções incríveis e você não vai ficar de fora. Preste atenção, se o Vasco marcar um gol contra o Atlético Goianiense lá em Goiás no jogo de ida, a Betfair está pagando 4.0. O limite máximo dessa aposta aí é de R$10 só, tá? E para novos usuários, para quem já é cadastrado não consegue, beleza? Agora tem uma incrível aí que é Flamengo e Palmeiras. Não tem limite de valor, tá? A Betfair fez uma super odd. A odd para essa aposta estava 1,5, pulou para 2. Não tem limite e é para qualquer pessoa. Você pode fazer o valor que você quiser. Se sair 2 gols no jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, você bota aí o dobro do que você colocar de aposta. Botou 100 nessa fezinha aí, saiu 2 gols, vem 200 pro teu bolso. Botou 200, volta 400. Botou 15, volta 30, tá? As duas promoções eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou botar aqui, ó, link Atlético Goianiense e Vasco, link Flamengo e Palmeiras. Quem quiser só se cadastrar pela primeira vez e não for nessas promoções, você vai no link do primeiro comentário fixado e se cadastra lá. Lembrando que a Betfair é patrocinadora do Clube de Regata Vasco da Gama e com ela nós temos o terceiro maior patrocínio do país. Quando você se cadastra, você tem R$600 para fazer apostas grátis. No caso, você fazendo a aposta perdendo, o dinheiro volta para você durante 40 dias, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço, vamos ajudar e prestigiar a patrocinadora do nosso clube. Vascaíno aposta na Betfair. Dito isso, galera, vamos falar da rodada. Rodada não foi legal não, hein? A galera da parte de baixo da tabela começou a pontuar e pontuar bem. E o Vasco viu uma gordura de 8 pontos ser derretida para 5. O Vasco, antes da rodada, em caso de vitória, podia subir até para a 8ª colocação. Agora, numa próxima vitória, no máximo, pula de 11º para 10º. E hoje viu a distância para a zona de rebaixamento encurtar. Vamos aqui aos jogos de domingo. Fluminense engatou a 3ª vitória consecutiva e venceu o Red Bull Bragantino, nosso próximo adversário, lá no Nabi Abichedil. O Flamengo ganhou do Atlético Goianiense por 2-0 no Maracanã. O Grêmio venceu o Vasco por 1-0. O Galo venceu o Corinthians por 2-1. E o Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-1. Falando aí do 11º para baixo, que é a nossa situação, o Vasco tem 23 pontos, o Criciúma tem 21 pontos, é o 12º, o Juventude também tem 21 pontos, é o 13º, ou seja, em caso de tropeço na próxima rodada, a gente pode cair para a 13ª colocação. O Internacional, na verdade até a 14ª, não, porque o Inter, se ganhar, vai só a 6 vitórias, a gente tem 7, até 13º mesmo. Mas o Inter pode chegar também na nossa pontuação, tem 20 pontos, é o 14º. E o Corinthians é o 15º com 19, o Grêmio é o 16º com 18, e a zona está formada por Vitória com 18 pontos, Cuiabá com 17, Fluminense com 17, Atlético Goianiense com 12. Importante frisar que o Cuiabá tem 2 jogos a menos, o Fluminense, que está na zona de rebaixamento, tem 1 jogo a menos, o Grêmio, que é o primeiro time fora da zona, tem 2 jogos a menos, e o Internacional, que é o 14º, tem 5 jogos a menos, tá? É bizarro, o Inter tem 5 jogos a menos no campeonato, o Juventude tem 2 jogos a menos, o Criciúma tem 2 jogos a menos e o Vasco tem 1 jogo a menos, tá? Então, essa classificação podemos dizer que é bem fake, tá? Tem maior galera aí com jogo a menos, isso pode mudar completamente. Então, essa questão da distância para a zona hoje ser de 5 pontos, ela é um pouco enganosa. É importante, gente, dar uma observada nisso aí. Por exemplo, se o Fluminense vence esse jogo a menos dele, ele salta para 20. Aí o Grêmio entraria para dentro da zona, o primeiro seria o Corinthians com 19. O Cuiabá tem 2 jogos a menos. Vamos supor que o Cuiabá ganhe 1, pelo menos, desses jogos, ele salta para 20. Então a gente poderia já estar mais ou menos a 3 pontos dessa zona. Importante que o Vasco tenha um jogo com o Cuiabá também em São Januário e poderia ter 26 pontos. Então o campeonato ficou um pouquinho complicado. Virando a chave agora, vamos falar agora sobre a partida de Vasco e Grêmio. E olha, a diretoria do Vasco está bem pistola
pelo acúmulo. Ontem foi um absurdo deixar aquele jogo acontecer no estado que estava o gramado da Arena Condá. E detalhe, né? Nós tivemos um lance bem polêmico de uma agressão do zagueiro do Grêmio ao Matheus Carvalho na área do Vasco. E o VAR não chamou, ficou por isso mesmo, tá? Então Marcelo Santana, que é o diretor executivo do Vasco, pediu a palavra e fez um pronunciamento sobre a arbitragem como um todo. Lembrando que o Grêmio gritou demais antes do jogo contra a equipe do Vasco, após ter sido realmente garfadaço contra o Corinthians, num pênalti absurdo marcado a favor da equipe paulista lá em São Paulo. Com vocês, o Marcelo Santana, comentando aí essa situação de arbitragem. O Vasco da Gama, ele quer pontuar apenas como às vezes as arbitragens no Brasil já são pré-condicionadas desde antes das partidas, né? E como o árbitro às vezes entra excessivamente pressionado, o Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro, de maneira precipitada, já dá um amarelo para um atleta do Vasco. Ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Vegete, que o Berrete está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. O Coutinho, no final do primeiro tempo, não conseguiu cobrar falta, demorou mais de 2 minutos e 30 para o Coutinho conseguir cobrar uma falta. Então, teve outras situações aqui também que a gente pode pontuar no segundo tempo. Embora não tenha um erro grave e gritante, quando o Grêmio chegou à frente no placar, o árbitro, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, ele dava as costas. Então o goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Então tem algumas situações que vão nos chateando. Hoje, repito, não teve nenhum erro gravíssimo, mas tem diversas situações para quem está dentro do dia a dia se sente prejudicado, os próprios atletas ficam estressados. E a gente tem observado isso ao longo do campeonato. O Vasco poderia ter falado no jogo contra o Atlético Mineiro, rodada passada, por exemplo, que teve um lance de cotovelada no Praxedes, no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo, que o árbitro não foi nem ao VAR. Se a gente quisesse ir na rodada anterior também, contra o Atlético Goianiense, a gente teve um gol anulado, que não teve qual foi a indicação na hora do impedimento, não passou a imagem, a transmissão não comentou. Então, se a gente quisesse ter pontuado desde antes erros gravíssimos, o Vasco já teria toda direito e autonomia para pontuar. Então, a gente tentou aguentar para não aumentar esse nível de pressão na arbitragem, mas chega uma hora que parece que, se os clubes não se posicionam em público, a comissão de arbitragem presidida pelo Dr. Wilson Seneme não toma uma providência. Então, o Vasco, a partir do dia de hoje, quer que a comissão de arbitragem fique mais atenta, tenha um pouco mais de rigor na escolha das escalas e que os árbitros tenham um pouco mais de autonomia para fazer o seu trabalho. E era essa manifestação que o Vasco da Gama gostaria de fazer através da sua diretoria executiva na noite de hoje. Agradeço a cada um pela atenção e eu vou passar a palavra para o nosso técnico Paiva, poder falar da parte tática do jogo aí. E a gente da diretoria fica com essa parte de arbitragem de bastidores. Bom, galera, para finalizar, só pegar uma breve pincelada do Paiva falando da análise dele da partida em cima desse campo horroroso que os jogadores tinham para poder atuar ontem. Com vocês, Rafael Paiva. Jogo muito atípico, né? Saiu demais do que a gente achou que pudesse controlar o jogo, né? A chuva, o estado do campo nos atrapalhou demais de tentar jogar, né? Então a gente sabia que era um jogo de disputa, né? De muita disputa, jogo de segunda bola, jogo que qualquer escorregão no meio ali gerava uma transição perigosa, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Numa cobrança de lateral, a gente tomou uma transição e tomou o gol. A gente sabia que o jogo ia ser condicionado muito em bola parada também. Eu acho que a gente teve algumas chances ali na bola parada que a gente não conseguiu concluir em gol.
E é um jogo que sai muito do contexto normal, né? De novo, um jogo de muita briga, muita luta, muita segunda bola, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Bom, galera, é isso. Não tem muito o que analisar, não tem número, não tem dado, não tem gráfico, não dá para se aprofundar muito sobre a partida, porque ontem se praticou qualquer coisa menos futebol. Vai um parêntese aqui. Teve um cara que é muito acima da média e mesmo com todo o cenário conseguiu praticar futebol. E o nome dele é Jefferson Soteldo. Esse cara é um absurdo, sou muito fã dele. E ontem, infelizmente, contra o Vasco, ele fez uma partidaça e vide todo aquele cenário horroroso, ele conseguiu fazer o que ele fez ontem e ele venceu a partida praticamente sozinho, tá bom? Então é isso, assim a gente vai encerrando nossa primeira edição. Logo mais eu chego com a nossa segunda, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!